também se organizar em comissões, né? De ter sempre um grupo fixo de moradores ali, sempre buscando a mobilização comunitária, de como proceder, de como reivindicar melhorias para aquele lugar e não a remoção. Porque a remoção se remove o lixo, né? Não pessoas e casas. Apesar das afirmações de que o gigante acordou enquanto a população tomava as ruas em 2013, há quem diga que a favela nunca dormiu. Simone Rodrigues é uma dessas pessoas com legitimidade para ponderar como e por que as mobilizações faveladas já estavam acontecendo antes mesmo do primeiro protesto pelos 20 centavos. Em sua visita ao barraco, Simone contextualiza a arbitrária política de remoção imposta aos territórios de periferia sob o pretexto do legado olímpico, no primeiro mandato de Eduardo Paes como prefeito do Rio. Ao falar da sua militância na Rocinha, ela relembra as ações da Comissão de Moradores para resistir à ordem de remoção da área do Laborior e da importância do Morro Descer naquela histórica onda de protestos que assolou o Brasil. Eu sou Kleber Araújo, jornalista e apresentador da minissérie O Levante da Rocinha nas Jornadas de Junho. Fique à vontade, pois o barraco é todo seu. A favela, como você nunca ouviu. Então bora começar? Vamos lá. Assim, a ideia para esse projeto, eu estou chamando de minissérie, né? Sim. Eu fiquei lembrando que passou-se 10 anos 2013 para 2023. das jornadas de junho, né? E uma das pautas que entrou foi do Rocinha Sem Fronteiras, que estava discutindo saneamento sem teleférico, não, era a principal. A campanha, E junto com isso, estava sendo debatido também dentro do Rocinha Sem Fronteiras a questão da moradia do Laborior, mas Sim. que acho que era um pouco à parte, porque era uma comissão lá em cima, tipo, era um espaço a mais de debate, né? Sim, uma comissão de moradores. Uma comissão de moradores. E eu, que já tinha 3 anos em atuação, desde 2010. Então, e é isso que a gente quer contar essa história, mas começar pela Simone, né? Assim, acho que eu gosto de começar falando sobre as relações que a gente tem com a comunidade. Então, eu queria saber a origem da sua família, né? Como é que vocês foram parar na Rocinha e quais as suas lembranças primeiramente sobre a origem da sua família, né, que tu conhece, e depois também... Aquele quadro ali acho que ilustra um pouco a história da minha família, né, dos retirantes do sertão do Nordeste, né, porque a minha família é migrante do Nordeste, da Paraíba, minha mãe não é, mas ela tinha familiares lá também, né, tios, tias. A minha mãe cresceu na Baixada, Baixada Fluminense, né, nasceu em Nova Iguaçu, morou em Caxias. Com 15 anos, eles migraram, fizeram o movimento inverso para o Nordeste, que tinha também parentes lá, porque ela ficou órfã de pai, né? Meu avô faleceu, aí eles foram para lá, ela conheceu meu pai, casou, 17, 18 anos, ficou pouco tempo, né? Uns 3 anos, 4. Eu nasci, então menos de 1 ano, bebezinha, com 6 meses. Ela voltou para o Rio de Janeiro e foi direto para a Rocinha, com meu pai, né? Que veio, assim como vários brasileiros, tentando buscar melhores condições de vida, trabalho, né? Felicidade aqui na capital, né? No Rio de Janeiro. Na Rocinha, moramos em 3 lugares, né? Primeiro, uma situação de vulnerabilidade, né? De não ter um lugar fixo para morar, então fomos acolhidos na casa de parentes, né? Contamos com essa rede de apoio familiar, de morar com vários tios, sabe? Eu cresci, não tinha essa percepção, claro, né? Eu vou ter só depois, mas olhando assim para minha história eu vejo que eu cresci numa situação de déficit de habitação, né? Numa coabitação, muitos adultos morando na mesma casa, com um quarto ou sem nenhum quarto, várias colchonetes, bicamas. Depois a gente conseguiu morar numa casa já com núcleo da minha família só, né? Sem os tios. Eu, minha mãe e meu pai, aí depois veio meu irmão, nossa família somos 4, né, 2 filhos, um casal. Moramos uns 12 anos a 13 no Laborior, não, no Laborior foi depois, na Cachopa, e depois mudamos pro Laborior. Então eu cheguei no Laborior com 13 anos e fiquei até os 32, né? Me mudei agora há pouco tempo. É legal você falar que é muito comum isso nas comunidades, né? Nas favelas são formadas assim, né?
acolhe uma família, aí depois normalmente cede um espaço para construir em cima, do lado, trajetória de moradia, e né? vira um espaço, um prédio familiar, um espaço, uma coisa ali de parentes ali, né? Eu queria saber também, dentro dessa coisa ainda das suas lembranças de infância, de adolescência, como foi construído o laço afetivo com a comunidade, né? Quais as lembranças que você tem dessa comunidade, como que você enxergava essa comunidade? Desde essa época, desde o momento que eu estava saindo da Cachopa e indo para o Laboriou, com 13 anos mais ou menos. Porque eu já entrei na Pastoral da Juventude, com essa idade, né, com essa pouca idade. Então, na Pastoral da Juventude, a gente era organizado em comissões, tinha a Pastoral Social dentro da Pastoral da Juventude, né, meio misturado, se atravessava. Então, a gente andava pela Rocinha, acima, abaixo, visitando as famílias, identificando, né, as necessidades delas. Por ser social, a gente fazia um trabalho de assistencialismo emergencial, de identificar questão de segurança alimentar, né? Então, fazíamos campanha, levávamos o alimento para essas famílias, levávamos jornalzinho também, umas colagens que a gente fazia. Olha, a gente, com 13 anos, a gente identificava, caramba, acho que seria legal os vizinhos, né? O pessoal que está morando no lugar de difícil acesso da favela, que as informações demoram a chegar até eles, para eles saberem que tem um planetário aqui próximo, né? Que fica na bairro da Gávea, tem os museus. Então, com essa idade, eu tive a oportunidade de ter contato com pessoas, né, que me apresentaram que eu tinha direito a alguns equipamentos de circular pela cidade, sair da Rocinha, de voltar. Então, toda essa construção de pertencimento ao lugar e à cidade, a gente queria irradiar para outras pessoas. Então, a gente levava jornalzinho, comida, conversava, fazíamos também oração, acolhimento. E a gente percebia o quanto que é diferente a Rocinha, muito, muito heterogênea, muito desigual, né? Existe uma micropolítica do país se expressada na Rocinha. Eu fiz pesquisa na Rocinha pela UNABITAR, pelo Instituto Pereira Passos, e a Rocinha tem divisão mesmo de classes sociais, né? Você chega em lugar que o cara é comerciante, tem um prédio, tem aluguel, e você vai em lugares que é totalmente, não só insalubre, mas uma casa pequena que tem 3 núcleos familiares ali dentro. Pessoas estão desempregadas há muito tempo, até desistiram de procurar trabalho porque nunca conseguem oportunidade. E eu conheci a Simone na igreja, assim, quando eu lembro, a igreja, catequista, talvez, coroinha, eu lembro da pastoral da juventude. Eu lembro de você lá, Grupo Jovem Boa Semente, Pastoral da Juventude, né? Inclusive, eu sou um dos fundadores do grupo da Boa Semente, em 96 para 97. Antes da minha participação, mas assim, eu lembro de você na igreja, e a sua lembrança, assim, depois eu vejo você circulando em outros lugares, comum também que eu estava, né? Eu queria que você falasse dessa sua construção política, mas também de uma militância mais voltada ali para os direitos humanos, para essa questão que a gente vai acabar chegando nessa questão da moradia. Como que foi construído esse caminho, né? Por onde você passou, quais os grupos, quais as experiências que você teve até então? Tem muita influência da Igreja Católica, da minha família, de cursos, oficinas, né, da própria escola, os professores, mas até dentro da igreja, tudo isso me atravessa, né? Para me forjar minha identidade de hoje, minha subjetividade, tem todas essas influências. Mas eu percebo também que a igreja, por mais que fizesse um trabalho assistencialista, né, de combater ali a emergência de insegurança alimentar, a gente já tinha também, aos pouquinhos, depois de um tempo, depois de uns 2 anos fazendo isso, a gente começou a discutir e pensar também numa visão mais crítica. A gente está aqui, a gente sabe que essa função não é nossa, é do Estado, o Estado que deveria prover, que alimenta um direito humano, social. A gente está tapando um buraco, né? Porque é emergente, que é necessário. E depois a gente começou a pensar como. Aí eu vi depois que eu queria mais, e aquele espaço ali era tanta demanda, tantas outras necessidades da própria igreja, que eu não estava mais atendendo às minhas expectativas. Né? Tinha essa crítica, mas a gente não conseguiu mais avançar. Aí eu acabei me afastando depois do Grupo Jovem, depois de muitos anos, mais de 10, 12 anos. Aí eu comecei a
a conversar com outras pessoas que também eram do grupo jovem, que a gente começou a pensar, por que a gente não cria um grupo popular para discutir as questões locais, né? Da favela da Rocinha. Identificar as nossas prioridades, nossas necessidades, que forma que a gente pode encaminhar alguma coisa, sem muita pretensão, né? Mas jovens querendo ser um pouco revolucionários, né? É assim mas mesmo. sabendo das nossas limitações, mas vamos criar esse espaço. Aí a gente falou com outras pessoas mais velhas, né, do que a gente. Tivemos o apoio, que aí tem a figura do Martins, da Maria Helena, de essas pessoas que já faziam um trabalho, né, uma inserção política lá na Rocinha, e a gente ficou sabendo, né, porque esse pessoal que eu comentei, alguns, já tinha inserção desde a década de 80, de reivindicar a água, encanamento, mutirão, isso tudo foi apresentado para nós, né? Então eu me identifico até como um movimento de moradores, que todas as favelas têm as suas demandas específicas, algumas coisas são comuns, né? Mas na Rocinha eu me coloco muito assim, como uma continuidade, né? E quero também poder fazer alguma coisa para plantar semente para outras pessoas também darem continuidade, né? Perceberem que elas têm direitos, que esse direito tem que ser reivindicado pelo caminho da coletividade, que é mais forte, né? Que consegue, de fato, ter impactos positivos, porque a gente tem impactos positivos. A gente tem respostas negativas, né, na favela, mas também tem os positivos. O negativo é que a gente sabe que existe um padrão da relação do Estado com os territórios de favelados, né? Que é de omissão, de negligência. Mais de 100 anos, né? Rocinha é centenária, né? Década de 20, 30, já estamos em 2023. E sempre foi assim. E tudo que foi construído na Rocinha foi com muita luta, com muito movimento, com muito mutirão, organização. E foi pelo coletivo, foi pela força popular. De denunciar, de reivindicar, né? De resistir o pertencer ali quando via uma ameaça de remoção forçada, por várias razões. Então, sempre aconteceu isso, né? E com essas estratégias, pensando em novas, e a gente foi dando continuidade, conseguimos construir, né? O grupo Rocinha Sem Fronteiras, já tem 18 anos, se eu não me engano, fazer quase 2 décadas, e contando com esse apoio, né, da galera mais velha, que já tinha essa inserção política, e a gente está dando continuidade, né? Aí o que é o Rocinha Sem Fronteiras? É um grupo que eu considero também um movimento comunitário, popular, que desenvolve várias ações coletivas, né, estratégicas, para buscar, né, difundir, né, promover a questão do direito, mostrar caminhos para as pessoas, né, reivindicar esse direito por melhores condições de vida, moradia, dignidade humana na favela. Eu queria que você falasse especificamente, você falou do Laboriô, e às vezes quando eu vou falar do Laboriô para as pessoas, eu tenho uma certa dificuldade de explicar, que é um morro em cima do morro. O morro em cima do morro. Você falasse assim que é a parte mais alta da favela. A gente vai relembrar aqui a participação a participação da Rocinha nas jornadas, e você pontuando especificamente sobre a comissão de moradores, sim, falando sobre a questão da moradia. Então, o Laboriô é a parte mais alta da favela da Rocinha, né, que está ali imbricada com a Portão Vermelho, com a Dionéia, aí o outro lado alto da Gávea, parte da floresta, né, nossa floresta, da Tijuca. Então é um lugar que eu gostei muito de morar, meus pais ainda moram lá. Então assim que eu cheguei lá, né, pouco tempo, já foi numa questão de resistência, de ter que, se eu não sabia antes, eu tive que aprender a resistir. Porque em 2010, esse lugar que já tinha 1000 famílias, que vem de uma história de 80 com 70, com 73, 73, 75, né? Não se sabe ao certo, mas entre 70 e 75. Reassentados da parte mais baixa da Rocinha, então teve uma ocupação incentivada pelo poder público. Pessoas que sofreram ali com as enchentes do valão foram morar lá, com todo o incentivo do Estado. Tiveram até a titulação, né, da concessão de direito real de uso, por ser uma área pública, diferente de outras áreas da Rocinha que são particulares, né? Então, existem outros processos, instrumentos para regularizar essa posse, né, e adquirir a propriedade. E lá, por ser uma área alta, né, tem uma vista bonita, montanhosa. Depois dessa ocupação incentivada, que em 80, é bom a gente pontuar isso, para 90, teve uma virada de relação do Estado com a favela.
que é cíclico, né? Antes de 80 sempre foi para tirar, remover. Tudo de conquista foi com muita luta, né? Para saneamento básico e direitos básicos. Entra o Brizola, mudam isso, começa a ter mais políticas voltadas para a favela, né? Para melhorar esse espaço, e tem um recuo em relação às ameaças de remoção. Mas depois isso volta de novo em 90 e sempre assim, vem, vai, vem, vai. Então, eu fiquei sabendo, né, que sempre estava sendo alvos de políticas de remoção, né, de práticas discriminatórias. E, ao mesmo tempo, com resistência dos moradores e cobranças, vinha também, nessas alternâncias, né, de política, uma medida de contenção, né, porque a gente sabe, é uma área montanhosa, a gente sabe que alguma parte tem uma fragilidade ambiental, mas não é todo o Laboriô. E em 2010, ele estava numa situação de inclusão de uma política nacional do Ministério das Cidades, papel passado. Então, o Laboriô estava sendo todo regularizado, para as pessoas ganharem a propriedade, né, regularizar a sua posse, ganhar mais segurança, conseguir empréstimo, financiamento para fazer melhorias habitacionais. Então, estava num momento de avanço. Quando teve uma chuva lá de abril, né, foi até a véspera do meu aniversário, eu nasci dia 6 de abril, foi dia 5, eu me lembro como se fosse ontem. Caiu um temporal na cidade, atingiu vários territórios, né? E a Racinha foi muito atingida, como sempre é. Tá num vale ali, né, perto da montanha, cai muita chuva. Aí eu vi um desespero, né, perdi, infelizmente, 2 vizinhas, elas acabaram falecendo soterradas, não deu tempo dos bombeiros resgatarem. Então a gente estava nessa situação de pavor, de luto, de medo, por causa da chuva. E vem a prefeitura, ao invés de perceber, não, a gente tem que fazer alguma coisa para isso não acontecer de novo, porque o verão sempre chega, cada vez mais vai aumentar o fluxo de chuvas, né, com um período de intervalo mais curto, se aproveitou dessa tragédia, né, desse desastre, para ameaçar todo o território do Laboriô de remoção forçada, das 1.000 famílias. Remoção total, né? Total. A matéria, eu tava... De remoção total. Isso tá televisionado, noticiado, É dia 7. Você falando, eu fiquei em dúvida do dia, porque foi dia... Você falou que foi dia 5, dia 7, Eduardo Paes anuncia que vai ter remoção total dia 7 do foi Laboriô. tentativa de resgate, tal, ver que dava para fazer dia 7, já assim, aproveitando o oportunismo total de remover aquelas pessoas, se aproveitar de uma tragédia. E eu achei isso muito perverso. Eu lembro, era nova, eu estava no meio do curso de Direito. Estava no início do 2010, estava, porque eu terminei em 2015 e eu levei 5 anos para terminar, são 5 anos no comecinho o curso. mesmo, Estava né? no comecinho, primeiro semestre, se eu não me engano. E eu falei, não, que isso? Como assim? A gente mora aqui, não escolhemos morar no território, fomos para lá. Eu já tinha essa percepção, né? Por falta de opção. Foi o que deu para minha família comprar. Eu sabia que vizinhos pagavam aluguel porque foi o valor que deu para pagar. Era assim, era o que dava, né? Buscando uma alternativa porque não tinham acesso a uma política formalizada de financiamento para a gente buscar moradia. E a gente tinha que fazer alguma coisa, né? Então eu já estava inserida nesses coletivos que veio da igreja, do Racismo Sem Fronteiras, da universidade. Você já estava discutindo questões de direito já fazia tempo, né? Mesmo com pouca idade, Aí eu já estava com 18, 19 anos. Jovem, né? Eu tava jovem. Já tenho 35, né? Tava assim, iniciando a minha juventude, né? E a gente começou a se organizar. Foi muito espontâneo. Né, precisamos nos organizar enquanto grupo. Foi uma reação imediata? Ou pegou vocês ali e ficaram um tempo, cara? Não, foi reação imediata. Desde o dia da chuva. Como que a gente faz para tentar salvar vidas, só que foi tarde demais, né? De lá, tirar os escombros junto com os bombeiros, né? A Defesa Civil, organizar as famílias, sabe? Precisam algumas de um abrigo temporário, aí acionar as igrejas locais, católica, metodista, então abrir os espaços para acolher essas pessoas. Precisamos fazer campanha de alimentação, de roupa. Sempre é nós por nós, nessas questões emergenciais. Quando tudo está acontecendo, é a comunidade que reage na hora, né? Aí sempre. Então fizemos isso e depois vimos que a gente tinha que dar continuidade enquanto grupo. Então, espontaneamente, foram alguns vizinhos, né, indignados com aquela situação de estar em luto, de ver muitas perdas,
e a prefeitura se aproveitar disso para tentar tirar com força, com violência, então a gente formou uma comissão de moradores, né? Que tinha mais ou menos uns 10 fixos, só que ela oscilava. Não era bem uma comissão personalizada. Aham. Tinha aquelas das pessoas mais atuantes, mais presentes, mas às vezes tinha 15, ou às vezes tinha menos de 10. Que eram os agentes mobilizadores, né? De dar informação, orientação, acolhimento, acontece, você vai precisar fazer isso. Precisamos buscar articulação externa com a defensoria, com a pastoral de favela. A gente já foi buscar. Como alguns já estavam sabendo do que acontecia na cidade, a gente foi buscar esse apoio, pastoral, conselho, defensoria, alguns parlamentares parceiros, né, que atendiam demandas populares. E cada vez mais foi se organizando, criando estratégia de permanência naquele lugar. Por exemplo, uma das estratégias de permanência foi cuidar da área de floresta, né? Olhar, não, a gente pertence a esse lugar e é possível Coexistir, né? coexistir. Eu lembro que eu visitei o Laboriô, acho que tem uma coisa que chamou muita atenção, o Ricardo que me chamou a atenção para isso. Eu fui no Laboriô, fui acompanhar um cara que veio fazer uma matéria junto com uma rede de TV alemã sobre o Laboriô. Então eu andei lá em cima, a gente visitou, a gente foi na área que tinha casa em risco, realmente. Sim, tem. E assim, o que deixou a gente muito surpreso foi, de ponta a ponta no Laboriô, todas as casas com SMH na porta. SMH, falou carimbada. Todas as casas que iam ser removidas. E o Ricardo falou assim, cara, isso aí os nazistas faziam com os judeus que iam ser removidos. Mesma Quer dizer assim, coisa. de marcar as possível casas. comparar, Né? E o Ricardo Vocês são descartáveis, né? Vocês o não podem Ricardo ficar mais usava aqui. outra expressão muito interessante, Ricardo, que teve de frente com vocês Sim. lá, né? Remoção é usado para. A palavra remoção é usado para remover lixo, remover defunto, remover pessoa morta e remover pobre. Quer dizer, é usado só em contextos de coisas descartáveis, que aos olhos. Desumaniza. Isso, que aos olhos do poder público é descartável. Vamos remover, tipo assim. Aquilo é um mal, é algo que tem que sair dali, né? A própria expressão em si ela já é violenta por isso, né? Se remove lixo, não pessoas, né? Que moram ali, que tem história, relações comunitárias. Porque você está apagando tudo, né? A gente buscou também uma estratégia para permanência, foi enfrentar o discurso da prefeitura, que foi um discurso político, como se fosse toda uma área de risco, né? Ambiental, de desmoronamento. Então a gente buscou parcerias de engenheiros, com a defensoria, elaboraram laudos técnicos que a gente confrontou o discurso da prefeitura, que sequer tinha um laudo específico, estavam usando coisas de copia e cola, de outros lugares que a gente sabia que não era contextualizado, territorializado para o Laboriô. E enfrentamos, falou, não, essa área não é toda uma área de risco, né? Existem áreas pontuais, com base nesses estudos feitos pelos profissionais, né, parceiros, e que essas áreas específicas precisam de contenção, saneamento, coleta de lixo mais efetiva, uma educação ambiental, outras formas estruturais de mitigar a condição de risco. Que não poderia ser a remoção, né, realocar pessoas de forma forçada, como única alternativa, única solução. Vocês fizeram um contralaudo, né? Então a gente começou a informar isso para todos os moradores, né? E o que fazer, não assinar os autos de interdição, porque seria muito difícil reverter isso depois num litígio, num processo, que a gente já tinha buscado informação com a defensoria, com o Conselho Popular, então a gente já tinha isso, né, essa experiência. Mas a opressão deles acabava, de certa forma, acabou ainda fazendo muitas pessoas assinar com medo, e sair dali, né? Botaram terror. Se não sair agora, depois não vai ter outra oportunidade. Porque eles falaram isso, se não assinar agora, aí vai ficar sem nada, vai ficar debaixo da ponte. Eles chegavam a verbalizar isso. Então, algumas pessoas acabaram assinando, mas eu entendo que no contexto geral, né, foi exitosa a permanência, porque de 1.000 famílias, 130 foram realocadas, né, forçadamente, para áreas bem distantes da periferia da cidade, Cosmo, Triagem, Cosmo e Santa Cruz, Triagem, o outro lugar agora eu não lembro. E outras famílias sequer foram reassentadas, então foi algo muito danoso, né? Até essas foram reassentadas porque elas perderam várias relações comunitárias, trabalho, relação com escola, creche, aumentou o custo de vida para elas, algumas até voltaram depois.
e outros ficaram no aluguel social, e outras sequer receberam aluguel social. Então elas perderam as casas, elas tiveram uma situação piorada, precarizada. Você fala de algumas ações, né? Tipo, acabou criando uma rede ali de apoio, né? Teve Pastoral da Favela junto, né? Teve Conselho Popular, Rocinha Sem Fronteiras, teve a Defensoria Pública com... o Núcleo de Terras e Habitação. Isso. E das ações de resistência que vocês fizeram, teve o Contralaudo, né? Teve a ocupação da creche. Preserva Laboriou também. Preserva Laboriou. Questões de educação ambiental, junto com a escola. Mas tem uma coisa que eu fiquei... Da escola. A escola foi suspensa. A escola foi suspensa porque, assim, quando o Laboriou foi incentivado a ter ocupação pelo município, né, lá se construiu duas escolas, né? A creche... E a Cira... Então, e a Berlado Chacrinha Barbosa. Isso. E teve uma ação, né, de mulheres e mães que ocuparam a escola. Foram protagonistas. Pode recordar desse momento? Sim. Então, por conta desse contexto, né, de usar o discurso político do risco para remover a favela, né, prazeres, Vidigal, nessa cidade olímpica, o Laboriou, por ser ameaçado total, a prefeitura, né, interditou essa escola, suspendeu as atividades, remanejou os alunos para o Horto, então elas ficaram ali mais de um ano, com muita luta das mães, depois conseguiu descolar um ônibus para levar as crianças para essa escola, né, porque não é tão pertinho. Não, é na Zona Sul, mas tem todo, né, um trajeto de descer o morro, descer a ladeira, sair, voltar. Aí teve um dia que a prefeitura mandou tratores para demolir a escola, sem aviso prévio. Aconteceu. Só que como já tinha essa mobilização, que eu te falei, a importância da permanência e da continuidade. As pessoas estavam já atentas, né? O que elas poderiam fazer? Que tinha que resistir, que tinham que lutar para elas ficarem ali. Então as mulheres, mães dessas crianças, assim que chegou o trator para demolir, elas mobilizaram todas as vizinhanças, claro que foram homens também, os pais, fizeram um cordão humano mesmo, e abraçaram literalmente a escola. Foi abraçada por braços humanos, em sua maioria mulheres, para o trator não demolir. E isso é muito simbólico, é arriscado e deu certo, porque eles não iam praticar um genocídio. Ah, incrível. Assim, foi incrível, tem que ser lembrado, né? Ser contado, porque acho que até poucas pessoas ficaram sabendo disso. E as pessoas não sabem, né? Tipo assim, eu tava lendo, falei, cara, eu não lembrava. Depois você acaba recapitulando, né? Mas fazendo a minha pesquisa para vir conversar contigo, eu falei, cara, como que a gente esquece? E essas histórias têm que ser contadas, recontadas, porque isso é comunidade. Acho que isso acaba tendo um pouco a ver com um tema de hoje, né, que a gente fala das jornadas de junho, né, primeiramente, como que você viu aquele momento, né, o primeiro momento, assim, tipo, teve o primeiro chamado para a Rocinha descer, como que foi acolhido esse chamado pelos movimentos sociais, né, e também falar desse contexto, como que essa pauta entrou dentro das jornadas e acabou na mesa de discussão junto com o Sérgio Cabral, com o governo do estado e depois acho que até com o municipal também, né? Sim, como que foi todo esse processo? Quando aconteceu, né? A Rocinha já estava fazendo alguns atos no próprio território, denúncias, campanhas. Aí estava num contexto nacional, né? A gente já estava vendo pela TV, muita gente reivindicando, denunciando muitas insatisfações, muito heterogêneo, né, muito difuso no Brasil inteiro, criticando o aumento da passagem em algumas cidades, né, o direito à cidade, passe livre, questão educacional, do PIB 10%, né, para ser investido do PIB para educação, movimentos estudantis mais tradicionais, né, partidários, outros movimentos populares do Brasil todo. Então tudo isso a gente estava acompanhando. E a Rocinha já estava fazendo algumas coisas e estava já o burburinho. A gente precisa também descer o morro, ir para a rua. Algo maior, que atravessasse a Rocinha e tivesse um impacto maior, né, em outros bairros. Aí já estava começando uma articulação, a gente estava ali junto, criando essa articulação, sem precisar personalizar ninguém, sem apontar protagonismo de ninguém, algo muito horizontal, né? E bastou que alguém tomasse uma iniciativa de visibilidade pública para uma convocação,
né, que foram até uns jovens que eu não conhecia na época, mas eles eram estudantes, universitários e tal, mas já tinha muitos coletivos já com esse burburinho, já conversando, como que a gente articula, se mobiliza para conseguir mesmo fazer algo expressivo, junto com o Vidigal. Então foi construindo essas redes, porque senão ia ficar inócuo, né, sem quórum. Então foi indo, não, vamos sim, vamos sim. Então as pessoas foram confirmando, então acolheu, né, a iniciativa de um grupo e aconteceu. Então o morro desceu, junto com o Vidigal. Eu não me recordo bem o número, mas eu estimo que foi uns 2 mil moradores, né, juntando... Acho que foi 4 mil que tem. Mais? 4 mil. Ai, que ótimo. Então, eu tava até com a memória, nossa memória falha, né? Em torno de 4 mil, assim, isso... Fico até mais feliz de saber que a memória estava falhando. Tá um dobro do que eu estava imaginando, né? 4 mil pessoas juntando, né, as 2 favelas. Foi marchando até a casa do Cabral, na época era no Leblon, mas também heterogênea, mas com uma pauta muito principal, que era cobrar o saneamento, 100% de saneamento na Rocinha, porque não dava mais para ter qualquer tipo de investimento na Rocinha sem priorizar o saneamento, porque a gente entendia que o saneamento ele é prioritário, porque ele previne exposição a doenças, né? A gente já sabia que a Rocinha é um dos pontos com o maior número de tuberculose da América Latina, né? Porque por conta da própria formação lá de edificação, né? Da geografia do lugar, as casas muito próximas, sem muita ventilação, sem incidência solar. Então a gente precisava de saneamento prioritário, como algo de infraestrutura, né? Dentre outras coisas, mas saneamento principal. Pauta há muito tempo, já estava na campanha. Já estava na rua há muito tempo. Porque também, né? Antes de chegar essa manifestação, a gente ficou sabendo pela TV que o governo queria fazer um PAC 2 usando um teleférico como principal medida de intervenção na Rocinha, sem nem concluir o PAC 1, que estava interrompido desde 2011. Já tinha 2 anos de interrupção de um projeto que tinha tudo para ser muito bom, porque a gente pediu para ser usado como uma direção desse PAC 1 o plano diretor da Rocinha, que foi feito lá atrás, em 2007, 2009, junto com o escritório de arquitetura que ganhou um concurso, né, do Toledo. Então teve participação comunitária, de identificar as prioridades, os problemas, né, o que a gente queria. Tem algumas deficiências, porque a gente está em transformação constante, né? Um plano de 2009 não vai atender a mesma demanda de 2010, 2013. Com certeza. Claro que tem que ser aperfeiçoado, mas a gente queria que fosse usado, né, como direcionamento. Foi usado nem um quarto desse plano, né? Uns 20%. Muita coisa foi modificada e muita coisa foi interrompida, engavetada, como a creche. Né? A creche, que depois ela foi até inaugurada, ela estava lá inacabada. Aí tinha um plano inclinado, que seria um equipamento de mobilidade para ligar a Rocinha da parte ali da Roupa Suja, Valão, com a parte mais alta da Rua 1. Isso foi aprovado pela comunidade, canalização do Valão, saneamento, essas outras coisas. Então a gente queria que fosse concluído o PAC 1, né, com esses equipamentos, estavam inacabados, priorizando o saneamento. Até porque era muito surreal, a gente se sentiu até desrespeitado, porque eles usaram dinheiro público para demolir uma passarela que já existia, né, que precisava no máximo de um aperfeiçoamento, de uma reforma, botar abaixo um dinheirão que poderia ser usado no saneamento. Então já tinha essa crítica de mau uso do dinheiro público, de não atender às demandas populares, né, que a gente sabia que o caminho era lutar sempre para incorporar a experiência dos moradores, que quem vive ali sabe apontar o melhor caminho, né, para as coisas acontecerem. E busca também formação técnica. Tanto que nesse momento das manifestações a gente já sabia, tinha tantos acúmulos, que a gente buscou também clube de engenharia, né, para a gente brigar, fortalecer a campanha do saneamento. A gente foi buscar informação. Buscamos contato com os moradores do Alemão, da Providência, né, que também eles desceram, fizeram também manifestações, para eles falar como é que foi a experiência do PAC aí, teve o teleférico, atendeu a demanda de vocês. Não, crítica total. Os mesmos problemas, saneamento que era prioridade, não fizeram nada praticamente, é invasivo esse teleférico,
né, fica em cima das casas das pessoas, então as janelas abertas, as pessoas se sentem expostas, né, invadidas. A gente não consegue carregar compras porque somos tolhidos, impedidos, não pode carregar peso, é frágil essa gondola, ela nem para. A gente nem sabia disso, né? Ela não para. Aí, conversando com os outros moradores das outras favelas, que a gente falou assim, ela não para, só reduz velocidade. E a gente foi lá para ter essa experiência com eles. A gente não está falando no achismo. A gente só não acha que não vai ser bom teleférico. A gente está comprovando com experiências, com parecer de técnicos de engenheiro, do clube de engenharia. E, né? essa foi na própria mobilização... que antecedeu a manifestação. Mas nas manifestações essa acabou sendo a principal pauta, né? Foi. Tipo assim, porque já estava em discussão. Já estava em discussão, foi a principal pauta. Já tinha argumento construído ali, exato, né? Saneamento sim, teleférico não, né? Eu lembro a gente fazia até um papelzinho com o desenho de um elefante branco, porque iria virar um elefante branco que era previsível o que aconteceu depois com Providência Alemão. Parado, por ser algo caro de manutenção, eles não estão destinando orçamento para... E nessa dar continuidade já estava incluído já na primeira mobilização, já estava também a questão da moradia ou foi um foco... Tava junto, saneamento, né, na manifestação, e moradia digna. Aham. Foi as principais pautas, né? Até porque entendendo que não são questões separadas, né? Elas são interrelacionadas. Não tem como falar de moradia digna sem o saneamento básico, dentre outros direitos básicos que são relacionados a morar dignamente. Uhum. Acessar a educação, mobilidade urbana, efetiva, trabalho, cultura, lazer, saneamento, tudo saúde, né? Tudo está relacionado a se morar dignamente. Então isso também estava nas faixas, né? Na fala do pessoal, e vindo também com muita força dos moradores de Laboriô que tinham vindo de 3 anos de ameaças de remoção forçada. É até um acompanhamento que a associação da época fez, que foi o Ricardo, um vizinho também que emergiu desses movimentos de comissão de moradores, né? Ele foi reconhecido pelos seus pares, pela vizinhança, como alguém que poderia assumir a associação que tinha nessa época. Ele reivindicou, foi eleito. Ele fez foi muita iniciativa, encaminhando as demandas da comissão. Então foi uma associação muito compartilhada, né? Eu posso dizer isso. Não sei se ele vai discordar de mim, mas é a minha percepção que a gestão da presidência do Ricardo na Associação de Moradores de Laboriô foi uma cogestão, né? Inclusive eu estava incluída aí também, né? Uhum. Há várias mãos de fazer um ofício, né? Uma petição, como eu estava lá, né? Estudando, terminando, foi protocolado pela Associação de Moradores, né? Representando os moradores, a retomada da redução fundiária, a contenção, todas as demandas que a gente levou para as manifestações, a gente já tinha protocolado oficialmente na prefeitura, no governo do estado. Já estava pedindo articulação com parlamentares para chamar o Ministério das Cidades para o Rio de Janeiro, para a Rocinha, para a gente denunciar também. E, de fato, fomos atendidos através do Rocinha Sem Fronteiras, né, que conseguiu ganhar, né, força, visibilidade. Então, tudo isso foi muito importante. E tu lembra lá teve a primeira caminhada, foi até a casa Sérgio Cabral. Então, da moradia, que eu me perdi. A questão da moradia, eram 2 coisas. Essa questão da remoção e do PAC. Por que do PAC? A gente começou a identificar que as famílias que foram deslocadas para as obras do PAC, algumas, um número muito expressivo, elas saíram da Rocinha. Então, a gente começou a questionar. Essa reurbanização é para quem? Deveria ser para melhorar as condições de vida de quem está aqui e permanecer aqui. Não faz sentido reurbanizar para as pessoas serem retiradas de onde elas vivem, né? Aí a gente começou a pontuar. Eu até busquei apurar melhor esses números, mas não tenho precisão, mas tem uma estimativa que foram 1.500. 785, isso está confirmado pelo governo do estado, pela Ruth Gilberg, que era coordenadora do PAC na época. Ela já confirmou que esse número de 785 foi só da Rua 4. Então, praticamente o dobro disso, nas outras áreas que teve obras do PAC, chegaria aos estimados 1.500. Pessoas que tiveram que se deslocar e fizeram apenas 144 unidades habitacionais. Esse número também é comprovado, né, pelos relatórios do PAC lá no início da Rua 4, na frente da Estrada da Gávea.
Então é muito desproporcional, 144 para mais de 1.000, até comparando com o número exato de 785, que é 4 vezes mais, né, famílias foram impactadas. Então a gente começou a pensar, tá errado isso daí. Eles tinham que garantir primeiro a moradia adequada, digna, permanecendo, para depois ver outros tipos de intervenções, né? Não dá para expulsar as famílias e elas não conseguirem retornar para uma casa próxima, né? Então já tinha isso no radar, por essas duas experiências recentes, a ameaça e o PAC, que praticamente removeu mais, né, do que beneficiou. Eu não tenho uma visão muito positiva do PAC, acho que eu posso falar, em alguma medida foi positivo, como depois eu posso pontuar melhor, né, que tem a ver com as manifestações, mas não só, né, por que a gente levou lá, né, pro Cabral, olha, a gente quer a retomada do PAC, conclusão do PAC 1, e PAC 2 tem que ser complementar ao PAC 1, né? O saneamento prioritário. A gente colocou isso na mesa de negociação. Mas a leitura que eu faço, que foi positiva a manifestação, mas não foi isolada. Ela vem de um histórico de atos, manifestações, de denúncias. Inclusive a secretaria, o ministério, né, da cidade já estava sabendo das questões de desvio do governador, né? Já tinha uma crise já de política, de representatividade institucional. Aí a gente conseguiu, com essa força também, né, que estava acontecendo também no Brasil todo, que eu já falei, falar com o prefeito, pontualmente, até em relação ao Laboriô. Falar, prefeito, até de cobrar, olha, a prefeitura tem que agir junto com o governo do estado. Até porque são questões de competência concorrente. Então, isso foi falado. Então, eles podem até ficar surpresos, os favelados sabem dos caminhos, das competências, sabemos, buscamos nos informar para isso. Que não tem como fazer políticas para a favela se não for de forma intersetorial, interfederativa, juntando várias secretarias, porque tudo se atravessa. A gente está aqui buscando moradia digna, que é saneamento, que é melhores condições de moradia, não é remover as casas, é conter os pontos específicos que tem de áreas de risco. Sabemos que não é tudo, é contenção, é reflorestamento, é educação ambiental, é coleta eficiente do lixo. Isso foi colocado para o prefeito também. E cobrando dele, ele se articular com o governo, né? Então isso foi encaminhado. Aí até queria lembrar que depois disso a gente pediu foi pedido, né? Me coloco como um coletivo, né? Como um todo ali, né? Foi pedido para o prefeito ir lá para ele se comprometer a não ameaçar mais ninguém de remover. E ele foi, né? Era também época de campanha, ele queria, também tinha aspirações de reeleição e tudo mais. Então ele foi, pessoalmente no Laboriô, andou, fez toda a papagaiada dele, né? Com um guaravita na mão, com um povilho na outra mão, se colocando como homem do povo. E ele tem uma lábia, né? Então ele foi lá e falou... Esse é bom de lábia demais. Ele falou, fiquem tranquilos, o que vocês pediram vai ser atendido, não vou mais falar de remoções aqui com vocês. Vamos melhorar aí o que vocês estão pedindo, né? Então, de fato, teve alguma contenção, não foi exatamente o que a gente pediu, né? A gente queria um cinturão completo nas 2 áreas específicas localizadas pelos engenheiros parceiros, que é uma área específica da Vila Verde do Laboriô e uma área específica que junta tudo, né? Da rua José Inácio, que é a que faz fronteira com a Dianéia e o Portão Vermelho. É justamente o outro lado, porque o lado que faz divisa com a Alto da Gávea já tinha as contenções. Foi feito, né? Muitas reivindicações históricas da Rocinha dos moradores. E fizeram ali, né? Na Vila Verde do Laboriô. Só que não fizeram do outro lado dessa parte da José Inácio, que a gente queria que fosse tudo conectado, né? Que era a orientação do engenheiro. Então foi feito, então teve algo positivo, teve né? Um ganho, né? Foi positivo. Isso. Então a luta popular ela é importante, ela faz a diferença. Né? E isso foi, como vou dizer assim, algo que já estava sendo discutido e construído lá atrás, acaba tendo nas jornadas de junho um ponto positivo ali que pôde conversar cara a cara, pôde olhar no olho e reivindicar. Ganhou mais notoriedade, visibilidade, estava tudo acontecendo, muita coisa, a cidade sendo transformada.
Acho que tudo isso levou para, de fato, alguma demanda ser atendida. Queria saber da Simone, tipo, a Simone que se formou advogada. Eu me formei no meio desse processo todo, 2015, depois das jornadas que eu me formei. E como que isso colaborou para a sua formação? Eu continuo atuante nos coletivos, né, que eu já comentei, Conselho Popular, Paciência Sem Fronteiras com um pouco menos frequência, e na União com Moradia Popular, né? Nesse processo todo, me formei em 2015, foi até 2015 mesmo. Eu conheci o movimento de União com Moradia Popular, que tem 30 anos de incidência política no Rio de Janeiro, ele é nacional, que reivindica a política de moradia popular para os trabalhadores da cidade. Então eu busquei isso, né, me aproximei desse movimento de União com Moradia Popular, enquanto reivindicando, né, acesso a essa política, construindo junto. Aí eu percebi, quem é a base desse movimento? Os moradores de favela. E que às vezes alguns moradores de favela nem conheciam. Existem outros movimentos urbanos que lutam por direito à cidade, moradia popular, que estava indo um pouco distante, né? Mas é um desafio, né? Promover encontros, né, dessas demandas, porque elas se cruzam. Em algum momento se cruzam. Se cruzam, tanto para prevenir e combater o déficit habitacional, e a base do movimento de moradia popular que está reivindicando, como aqui no centro, né, onde eu estou aqui hoje, centro portuário, que é subutilizado, né, muito vazio ainda, pode ter muita gente morando aqui, inclusive trabalhadores. Aqui não pode servir do lugar só para o trabalho, né? As pessoas, os trabalhadores de favela também têm que ter o direito de morar perto do trabalho, né? Então, também não faço mais parte, enquanto reivindicante beneficiária, né, porque eu entendi que, como eu consegui a formação em direito, aos pouquinhos me organizando, com a experiência profissional, né, teria como, em algum momento, reivindicar outras formas de resolver a minha questão de moradia. Então, eu faço parte hoje enquanto assistência popular, sabe, assessoria, de apoio, enquanto advogada. Uhum. Né, nesse grupo. Apesar de ser militante, é profissional também. É profissional também, porque exige realmente a como profissional, né, de interpretar, entender, ver dinâmica, estratégia jurídica de caminhos para as coisas fluírem. E também queria comentar que o meu trabalho de conclusão de curso, lá na 2015, na Cândido Mendes, inclusive eu sou filha do ProUni, eu resolvi escolher como o estudo de caso o Laboriô. Então, eu levei para a universidade, né, para pensar a cidade. Aí a minha investigação era, será que também teria sido alvo dessa política de remoção? Se não fosse o contexto de transformação da cidade, para os Jogos, Copa e Olimpíadas, eles usaram isso para facilitar a remoção? Aí, nas minhas investigações, eu concluí que teria sido alvo, sim, só foi mais facilitado o contexto. Com certeza. Mas se não tivesse o contexto desses jogos, também teria conseguido em algum momento, talvez não naquele, mas em algum momento, porque é um histórico cíclico, porque faz parte de um vetor de desenvolvimento de cidades capitalistas, né? Cidade-negócio, que sempre tenta apartar as pessoas que estão ocupando lugares que eles consideram de muita valorização econômica. Isso não foi uma exclusividade da Rocinha naquele momento, não foi, né? Porque aconteceu na Providência, no Vidigal, no Morro dos Prazeres. Eles aproveitaram a situação de transformação de cidade olímpica com um legado que não foi para os moradores, né? Foi para fora, para posicionar mesmo a cidade para essa cidade que atrai investimento de fora. É na resistência comunitária que a favela está alicerçada, num processo de luta para sua permanência, como um lugar de direito à moradia e de direito à cidade. Queremos agradecer a presença de todos e dizer que sejam sempre muito bem-vindos. Vamos encerrar essa entrevista com um quadro da Minha Janela, em que a nossa convidada apresenta algum aspecto positivo da comunidade. Até breve. Da Minha Janela. Da minha janela. Em alguma medida, quando é necessário, você consegue um apoio de um vizinho, de um familiar que mora ali perto, né? As pessoas acabam se conhecendo com maior intimidade.
né? E por conhecer, acaba tomando iniciativas de como acolher aquele vizinho, identifica. Acho que é muito peculiar, não só da favela, mas também de Quilombo, de outras comunidades que tá ali convivendo muito próximo, né? Talvez tenha a ver com isso, com a proximidade do morar, da estrutura da casa, de você conhecer melhor o teu vizinho, identificar o que ele, dar um apoio até emocional. Acho que isso faz diferença. Numa sociedade que está sendo adoecida, acho que na favela a gente consegue perceber os nossos vizinhos e acolher, dar um apoio para continuar, para ajudar. Alguém está precisando de um trabalho, aí, faz isso, faz aquilo. Acho que isso é bacana, essa rede. Acho que isso é positivo na favela. Este episódio é uma realização independente do Barraco Adentro, com a proposta de revisitar os acontecimentos que marcaram a participação da Rocinha nas jornadas de junho após 10 anos desse fato histórico. Direção: Kleber Araújo. Produção: Robson Melo. Argumento e pesquisa: Carla Martins. Música usada na vinheta de abertura Em Cima da Linha do grupo Chorando à Toa da Escola de Música da Rocinha. Também é do grupo Chorando à Toa a música Solitário, usada como base para o quadro Da Minha Janela e também nos créditos.